Bom, dando continuidade, então, à evolução histórica dos direitos humanos, vamos falar agora da Liga das Nações. A Liga das Nações é, junto com a Organização Internacional do Trabalho, uma das primeiras organizações transnacionais, não é? É o início da relativização da soberania dos Estados. Vocês já ouviram falar do Tratado de Versalhes? E esse, além de outros regramentos, tentou amenizar o clima de revanche com restituições para a Entente, que venceu a guerra contra a Alemanha. Estamos falando da Primeira Guerra aqui. Então, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. É o tratado criador da Liga das Nações em 1919. Tá? Ela está ligada, então, à Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra, 1914 a 1918. E abrindo um parênteses aqui, as causas da Primeira Guerra, como vocês sabem, são o imperialismo e as unificações tardias da Alemanha e da Itália, por exemplo. Portanto, as análises que a gente vai fazer agora, para entender esse contexto pós-Primeira Guerra, é uma análise geopolítica. Né? O que é isso que está muito em voga novamente hoje? Para o direito, a gente pode simplificar e falar que são as relações de poder estatais. Né? Ligada, obviamente, ao território, por isso o geo, e as noções de nacionalismo, crescentes nos dias de hoje. Bom, vamos tentar então situar e nos situarmos naquele momento histórico. Né? Naquela ocasião, a gente está em uma situação de necessidade de reconstrução da Europa. Depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos estão em ascensão econômica, uma situação bem diferente e muito equilibrada, numa situação de potência hegemônica. Tá? E a Rússia? Onde estava a Rússia? A Rússia estava saindo de uma revolução de 1917, e em processo de formação da União Soviética, né, que é de 1922. Então, esse era o cenário do tratado e da criação da Liga das Nações. Então, observem que quem tinha interesse em formar uma organização internacional de reconstrução e manutenção da paz eram os países europeus, a Europa continental e o Reino Unido, não os Estados Unidos e não a União Soviética. E, de fato, não houve qualquer apoio para o sucesso da Liga das Nações por parte desses dois países. Os Estados Unidos queriam vender para todo mundo numa posição de neutralidade e isolando cada vez mais, tanto quanto possível, a União Soviética. Assim, voltando no Tratado de Versalhes, ele criou a Liga das Nações em 1919. Com a Convenção da Liga das Nações em 1920, ela passou a operar, e já trouxe daí parâmetros mínimos de direitos humanos para a Europa e para os territórios em sistemas de mandatos. Ou seja, foi um precedente importante para o desenvolvimento, não só do direito internacional público em si, mas para sancionar Estados violadores de direitos humanos, impondo uma limitação estatal, uma limitação do Estado em relação ao indivíduo, que até então era inexistente. A sede era em Genebra, na Suíça, dessa organização internacional, e tinha dois objetivos principais, quais sejam. Um era promover a cooperação internacional e, segundo, assegurar a paz e seguranças internacionais. E para isso, a Liga concebeu então 4 princípios. Primeiro princípio, não recorrer à guerra. Justiça e honra, o segundo. Atender às regras do direito internacional. E o quarto, hierarquia racial. Ou seja, a gente tem aquela história de levar a civilização para outros povos, os europeus como superiores do resto do mundo.
onde surge o sistema de mandatos de territórios, divisão das fronteiras de todo o Oriente Médio, por exemplo, ocorreu nessa época anterior à guerra, uma das razões da guerra também, que foi um dos motivos, essa divisão do mundo pelos ingleses e franceses. Não é? Esse princípio está hoje totalmente ultrapassado e é inaceitável diante da evolução que nós temos hoje, né, dos direitos humanos, mas que ainda nos causa problemas por resquícios de racismo na Europa. Nos Estados Unidos não preciso falar de resquício, muito menos no Brasil, mas principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil, onde descendentes de europeus demonstram racismo estrutural, oriundo desse princípio também, tá? Além de questões históricas da escravidão que a gente já conhece. Bom, além disso, a Liga das Nações tinha 3 órgãos que foram incorporados ou feitos da mesma forma pela ONU. Quais são eles? Assembleia Geral, Conselho e o Secretariado. Então, nós temos uma estrutura que foi incorporada à ONU, que já era concebida à época da Liga das Nações. Né? Agora, a paz não foi alcançada. O principal objetivo da criação dessa instituição, desse organismo internacional, não foi alcançado. Porém, quais seriam os legados da Liga das Nações diante desse fracasso de evitar novos conflitos, novas guerras? Bom, o objetivo de evitar esses novos conflitos não foi possível. Né? Nós sabemos que, além da Segunda Guerra, existiram inúmeros outros conflitos, como a invasão da Etiópia, a Guerra do Chaco, invasão da Manchúria, Guerra Civil na Espanha e muitos outros conflitos também, além da Primeira Guerra, né, da Segunda Guerra. Mas a Liga das Nações ela deixou toda uma estrutura de governança global para a criação da ONU. Muitas estruturas da Liga das Nações a ONU utiliza até hoje, né, além do início dessa relativização da soberania absoluta do Estado. Portanto, aqui não há um fracasso absoluto, mas eu diria que a ONU começou a existir justo na fundação da Liga das Nações, que funcionou de 1920 a 1946. Embora nos últimos anos, principalmente depois do início da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, já em 1939, já não tivesse uma atuação tão efetiva. Né? A própria Corte Internacional de Justiça, como nós vamos ver no futuro, ela é sucessora do Tribunal Permanente de Justiça, que foi criado pela Liga das Nações em 1920. Tá? Passemos para o próximo. E analisamos agora a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, criada em 1919 e também como precedente histórico dos direitos humanos. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra, também instituiu a OIT, com o objetivo de constituir normas homogêneas de caráter internacional em relação ao trabalho. Hoje é conhecida como uma agência da ONU, a OIT, e é importante saber que é composta por uma estrutura tripartite. Essa informação ela já caiu em provas, em concursos, etc. Qual a estrutura da OIT? Ou seja, com representantes dos governos e das organizações de empregados e empregadores. E conta hoje com um pouco menos de membros do que a ONU, são 183, mas ainda assim uma adesão massiva dos estados globais. Então, o grande mérito da OIT é essa linha C do slide. Nós vemos aqui que o indivíduo passa a ter personalidade internacional, a ser sujeito de direitos e obrigações, né? E que os direitos são concretos, com obrigação dos estados, que é a linha A, que devem se adequar ao direito internacional nessas relações de trabalho. Né? E a linha B,
obriga essa adequação da ordem jurídica internacional à ordem jurídica interna. Então, vistos esses precedentes, como evolução histórica dos direitos humanos, a gente vai poder então avançar na nossa próxima aula para a criação das Nações Unidas e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Até a próxima.